Hoje vamos ver na nossa aula marketing de serviços e mercado. As particularidades do marketing de serviço num contexto de um mercado novo. Serviços e nova economia. É uma especialidade do marketing que leva em consideração um aspecto particular dessa estratégia: a sua imponderabilidade. Essas particularidades fazem com que o marketing de serviço tenha algumas especificidades que veremos na aula de hoje. Crescimento dos serviços. Tem-se observado, no campo da economia, um grande crescimento dos serviços em relação à manufatura. Teóricos como Christoph Lovelock têm observado esse fenômeno. Há um crescimento dos serviços e da prestação de serviços nas chamadas sociedades modernas e nas novas economias. Observa-se também um crescimento dos serviços na composição do produto interno bruto. Cada vez mais, a parte de manufatura perde espaço e os serviços passam a compor o grosso do produto interno bruto. O produto interno bruto é todo o produto e serviços produzido numa dada sociedade. É o conjunto da riqueza gerado num determinado período e num determinado momento. Vamos ver como essa composição se faz hoje dentro da perspectiva de dois teóricos do marketing de serviço, Lovelock e Wirtz. O setor de serviços está crescendo em quase todas as economias do mundo. À medida que uma economia nacional se desenvolve, a participação relativa do emprego entre os setores agrícola, industrial, incluindo manufatura e mineração e de serviços, muda drasticamente. Até mesmo em economias emergentes, a produção de serviços vem crescendo rapidamente e muitas vezes representam até metade do PIB. Como vimos, cada vez mais nas economias modernas há um crescimento do serviço em relação à manufatura, serviços privados e serviços oferecidos pelo Estado, em diversas áreas, como saúde, educação e transporte público. Cenários das mudanças. Muitas mudanças ocorreram no cenário econômico mundial. Tais mudanças fizeram com que aquela velha economia, conhecida no século passado, fosse substituída por uma nova economia. Uma economia que não está pautada apenas na produção de produtos. Uma economia que não está pautada apenas na energia baseada no petróleo. Novos fatores, novas possibilidades surgiram e esses fatores modificaram o cenário político, econômico e social. Que fatores são esses? Um fator importante foram as novas políticas governamentais adotadas. Muitos governos optaram em apresentar propostas políticas que fizessem com que a privatização fosse um aspecto importante desse novo cenário. Muitos países privatizaram serviços importantes, como, por exemplo, serviços de telefonia. Outros serviços fundamentais foram também colocados nas mãos da iniciativa privada. Esse fator foi muito importante para a mudança do cenário econômico de diversos países. Outro fator importante, as chamadas mudanças sociais. Com o tempo, grupos maiores de pessoas passaram a fazer parte do cenário econômico, político e social. Isso provocou mudanças significativas, em especial em alguns serviços prestados, como, por exemplo, serviços de saúde e serviços de educação. Tais mudanças sociais foram importantes para pautar novas medidas políticas, econômicas e sociais nos cenários dos países que promoveram tais mudanças. Outro aspecto importante, tendências de novos negócios. No passado, muito se pautava na chamada grande indústria, na indústria pesada. Com o tempo, surgiram novos negócios. Uma tendência e importância desses novos negócios são aqueles negócios pautados na sustentabilidade, que têm preocupação em relação ao meio ambiente. Esses aspectos passaram a ser fundamentais para esse cenário mutante e em transformação das economias modernas. Outro fator foram os avanços da tecnologia da informação.
As novas tecnologias pautadas nas redes sociais, nos novos softwares, nos novos hardware, permitiram um avanço e um aceleramento das informações. Isso fez com que os mercados se tornassem mais próximos uns dos outros e fez com que o serviço colocado à disposição do consumidor fosse imediatamente percebido. Mas um dos fatores mais importantes ocorrido foi a internacionalização da economia. Os países outrora, grandes fortalezas de economias nacionais, viram as suas economias transporem as fronteiras nacionais. Isso fez com que bancos, empresas e serviços tornassem-se internacionais e fossem colocados à disposição de uma malha grande de pessoas em vários países e em vários continentes. A internacionalização da economia criou um fator novo. Empresas nacionais com vocação nacional passou a montar estratégias focadas dentro desse novo cenário. Vamos ver como a Votorantim, uma das maiores empresas brasileiras, aprendeu a lidar e a trabalhar nesse novo cenário. A Votorantim, sempre que é obrigada a desmatar áreas de florestas nativas para explorar jazidas de calcário ou argila, faz com autorização do IBAMA e executa uma série de medidas compensatórias, entre as quais o reflorestamento de áreas no mínimo iguais ao tamanho da desmatada, com o plantio de mais mudas de espécies nativas. Como grande empresa nacional, a vocação da Votorantim sempre provocou mudanças no cenário social e ambiental. Um dos fatores mais importantes fez com que a Votorantim assumisse um compromisso